Amados e queridos irmãos, a paz de Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e ela se encontra lá no Salmo de número 121. Se você quiser abrir a sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, e ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Salmo de número 121, ele nos mostra a confiança do salmista em Deus. No verso de número 1, ele diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Naquele momento ele estava à procura de algo. Naquele momento o salmista, o rei Davi, ele estava à procura de algo que ele não conseguia encontrar aqui embaixo. Ele estava em busca do seu socorro, de quem poderia salvá-lo, de quem poderia lutar com ele. E ele mesmo procurando, ele já sabia a resposta, porque logo em seguida ele diz que eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do alto, ou seja, ele sabia que o socorro dele vinha do Senhor, o meu socorro não está aqui. Ele poderia procurar em todos os cantos, ele poderia procurar em todos os lugares, mas ele sabia que o socorro dele viria do Senhor que fez os céus e a terra. Ele sabia que o socorro não viria através de homens, que não era algo terreno, mas sim algo que ele poderia ver. Ele sabia que se ele confiasse em Deus, o Senhor iria chegar na hora certa com o socorro dele. Ele já sabia sua resposta, ele já sabia que ele poderia confiar no Senhor, porque era do Senhor que o socorro dele vinha. No versículo de número 2 nos mostra isso. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, ele estava reconhecendo que o socorro dele vinha do Senhor. E além de tudo, mostrando que quem estava com ele era maior do que quem estava com os inimigos. Que quem estava com ele era maior e mais poderoso do que o que estava com o inimigo dele. Porque ele disse que o Senhor que fez os céus e a terra. No versículo 3 ele expressa a sua fé e a sua confiança em Deus, porque ele acredita que, ainda que os caminhos da vida sejam difíceis e perigosos, ainda assim ele resistiria. Sabe por quê? Porque o Senhor não permitiria que o nosso pé, que o pé dele vacilasse. Ou seja, ali ele estava expressando a confiança e a fé dele em Deus, porque no versículo 3 diz: Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Ou seja, Deus ele não dorme, Deus ele não tira o olho de você. Ele está lhe contemplando. Ele está lhe protegendo, ele está lhe guardando. E saiba que tudo que você passa, o Senhor está observando para no final da sua recompensa, para no final lhe honrar, se você for digno de honra. Porque a gente tem que entender uma coisa: Deus, ele está com os olhos atentos para a gente, nos guardando, nos protegendo, mas nós temos que crer que ele não falha. Nós temos que colocar a nossa fé em prática. No versículo 4 diz o seguinte: Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. No versículo 4, ele dá a Deus o título de guarda de Israel. Ele confia e acredita que o guarda de Israel não deixa nem que o sono mais leve nem o mais pesado se apodere dele. Mas, pelo contrário, ele não tosqueneja nem dorme. E guarda o seu povo, guarda Israel. Ou seja, ele deixa claro que a confiança dele estava em Deus e que Deus não dorme, que Deus não falha. Porque eu posso falhar, eu posso dizer que vou fazer algo para você e acabar não fazendo. É porque eu quero? Talvez sim ou talvez não. Mas eu sei de uma coisa: se eu colocar e confiar a minha vida no Senhor, eu sei que Ele cuidará da melhor forma. Ou seja, os homens eles podem vacilar com você, mas se você confiar e acreditar no Senhor, Ele não vai vacilar. No versículo 5 diz: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. No versículo 5, mais uma vez, ele deixa claro em quem ele confiava, pois ele diz: O Senhor é quem te guarda. Davi aqui ele reconheceu uma coisa: que mesmo que ele tivesse o exército mais poderoso do mundo, maior numericamente, aquilo não adiantaria de nada se o Senhor não guardasse ele, porque ele sabia o tamanho do poder de Deus. Ele sabia o que Deus faria para cumprir os propósitos de Deus na vida do seu povo. Davi ele era uma prova viva de que se o homem tiver tudo e não tiver Deus, o homem não tem nada. Por quê? Porque o rei Davi estava lá na malhada, estava lá no monturo cuidando das ovelhas de seu pai. E Deus foi lá e honrou a ele. Enquanto o rei Saul estava no trono, mas por se afastar de Deus, Deus abateu o rei Saul e exaltou a Davi. Por quê? Porque Deus ele abate os soberbos e exalta os humildes. Ou seja,
Ele sabia que se ele tivesse tudo, tivesse o exército mais poderoso, mas não tivesse o Senhor, se o Senhor não guardasse ele sabia que ele não podia nada. Por quê? Porque ele reconhecia e sabia o tamanho do poder de Deus. Davi, ele foi um homem que pecou muito em sua vida. Ele matou muitas pessoas, participou de muitas guerras, era um homem sanguinário. Mas mesmo com tudo isso, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Não porque ele não cometia erros, porque eu já mostrei aqui que ele cometia. Ele matava, ele pecava, ele participava de muitas guerras. Mas sabe por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia. Ele errava, mas ele se arrependia e buscava o Senhor de todo o seu coração. Davi, ele não desistia de Deus, e Deus, ele não desistia de Davi. Davi, ele foi um rei diferente por causa disso, por causa da sua fé e da sua intimidade com Deus. A diferença de Davi para Saul era essa. Quando Saul errou e o profeta foi lá confrontar a ele não abriu seu coração, pelo contrário, ele se fechou. Ele se afastou cada vez mais de Deus. Já o rei Davi, quando o profeta foi confrontar ele por conta da morte de Urias, contando-lhe uma parábola de um homem que tinha várias ovelhas, mas viu a ovelha de um homem que só tinha uma. Ele tomou essa ovelha, matou o homem, assim como Davi fez com Urias. Quando o profeta diz isso, que o rei entende, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, que ele se humilha, se veste de pano de saco e se humilha na presença de Deus. Ou seja, ao ser confrontado pelo profeta, ele não fechou seu coração, mas ele abriu para ouvir a voz de Deus e assim se arrepender de seu pecado. Ou seja, se a gente parar para olhar, Deus, ele tem vários benefícios para o seu povo. Vários. No Salmo 121 mesmo diz que o Senhor, ele te guarda do mal, ele guarda a sua entrada e a sua saída, que o sol não te molesta de dia nem a lua de noite, que ele não deixa vacilar o seu pé, que ele não dorme, que ele está sempre lhe vigiando. Em outro salmo fala que ele te livra da peste perniciosa, do espanto noturno, do laço do passarinheiro. Mas Deus, ele tem, ou seja, Deus, ele tem vários benefícios para você, para mim, para o povo dele. Mas para que a gente venha receber todas as coisas que ele tem preparado para nós, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que fazer o que diz no verso 1. Eleva os olhos para os montes. Ou seja, Deus, ele tem várias coisas preparadas, várias bênçãos para nossas vidas, mas para isso nós temos que elevar os olhos para os montes. Entender que a nossa confiança está em Deus. De onde vem o nosso socorro? Ou seja, Deus, ele vai operar, Deus, ele vai cumprir a vontade dele em nossas vidas. Mas para que as bênçãos elas cheguem, tem um porém. Temos que levar os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. Você sabe por que nós temos que levar os nossos olhos para os montes? Não para apreciar o monte ou para temê-lo, mas para que a gente venha ver que tem um que é maior do que o monte, tem um que é maior do que o vale, tem um que é maior do que o adversário, do que as tempestades, do que tudo. Ou seja, Deus, ele nos manda olhar para os montes, sabe para quê? Não para que a gente venha ver a grandeza do monte, não para que a gente venha ver o tamanho da montanha, não para que a gente venha ver o tamanho do inimigo, mas para que a gente venha entender que ele é maior do que o monte, que ele é mais poderoso que os inimigos e que ele é mais forte do que tudo aquilo que tenta lhe parar. Deus estava com o povo e derrubou as muralhas de Jericó. As muralhas que eles achavam que nunca iam ser derrubadas, Deus somente com o grito do seu povo derrubou. Mas não foi o grito do povo, foi a presença de Deus. E é a presença de Deus que faz isso em nossas vidas. Ou seja, Deus, ele manda olhar para os montes não para ver o tamanho dos montes, mas para ver o tamanho dele, que está acima dos montes, que está maior, que é maior do que os montes e mais poderoso que todos eles. Então entenda uma coisa nesse dia de hoje. Deus, ele nos chama para olhar para os montes, mas para ver o tamanho da grandeza de Deus. Então a gente tem que entender uma coisa, não tem como a gente não passar por provas, mas aí cabe a você, meu irmão, escolher se você quer passar as provas da sua vida com Deus ou com Satanás, porque a gente acha que é assim, eu creio em Deus, não basta dizer que crê, você tem que colocar a sua fé em prática, você tem que fazer com que a sua fé ela gere obras. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ou seja, não adianta nada eu dizer eu creio que Deus vai fazer, mas eu não correr atrás, eu não buscar, eu não acreditar que Deus vai fazer, amém? Então é isso que eu quero que você entenda. Deus, ele tem coisas maravilhosas preparadas para o seu povo, tem bênçãos, tem benefícios, mas para isso você tem que elevar os olhos para os montes e além de tudo confiar em Deus, amém? Deixa eu fazer uma oração por você nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu só tenho a te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por nos guardar, por nos proteger do mal, meu Deus, por guardar a nossa entrada e a nossa saída, meu Pai.
Senhor, guarda e protege a vida desse irmão, meu Pai, que está ouvindo, que está acompanhando, meu Jesus. Faz o que o Senhor achar melhor em nossas vidas, meu Pai. Mas eu só tenho a te agradecer, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, mas além de tudo, o Senhor nos guarda, meu Pai, porque o Senhor é um Pai justo, fiel e maravilhoso. Deus, abre os nossos corações para ouvir a sua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha sempre nos proteger e nos guardar, meu Pai. Nos livra do mal em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado e querido irmão. Se você tiver gostado dessa palavra, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal do YouTube, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, amém? Para que mais vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Fique com Deus, Jesus te ama. Tchau!